O Senado Federal decidiu sobre a abertura da CPI da pandemia. Reunido de forma virtual, o Senado tomou essa decisão atendendo determinação do ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, a semana passada, tomou uma decisão determinando que o Senado Federal abrisse essa CPI, porque existiam todas as condições para que essa CPI fosse aberta. Ela não foi instalada, vai ser instalada a semana que vem. Mas hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu exatamente o pedido de abertura da CPI da pandemia. Muitos senadores governistas trabalharam para que essa CPI não fosse aberta e muito menos instalada, porque segundo a ótica do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, essa CPI servirá somente para investigar o governo, tirar o sossego do governo, em outras palavras. Mas a articulação do governo, os líderes do governo federal, não conseguiram demover os outros senadores para que a CPI pudesse ser postergada. Não é que eles não quisessem que abrisse, na verdade eles não queriam, mas como tinham a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, eles sabiam, a base do governo sabia que tinha que abrir a CPI, mas queria encontrar uma forma de demorar um pouco mais, que não fosse lida hoje. Até porque eles argumentam que essa CPI, como ela vai funcionar? Presencial? Presencial eles entendem que é contraproducente em razão da pandemia que está aí assolando, a contaminação. Alguns senadores perderam suas vidas, o último deles foi o senador Major Olímpio, por São Paulo, e alguns senadores dizem que o Major Olímpio contraiu o coronavírus lá no Senado Federal. Então muitos deles estão dizendo que não querem ir para o Senado Federal se essa CPI acontecer as reuniões de forma presencial. Outros defendem que haja a CPI de forma remota. De forma remota. Cada um em casa, cada um no seu escritório e funcionando virtualmente. Mas está para ser decidido pelo presidente do Senado qual é a forma que a CPI vai realmente atuar. O que nós sabemos é de que ela foi lida e na próxima semana haverá a abertura, haverá a instalação dessa CPI. São 11 os membros do Senado que comporão a CPI da pandemia. Interessante é que desses 11 titulares e 7 suplentes, dos titulares dos 11, 6 são senadores independentes. 6 serão senadores independentes. 3 serão senadores de oposição. 3 serão senadores de oposição ao governo federal. Ou melhor, repetindo, somente refazendo, 6 serão senadores independentes, 2 serão de oposição, 2 senadores somente de oposição. Será o senador Humberto Costa, de Pernambuco, do PT de Pernambuco, e Randolfo Rodrigues, do Amapá. Esses 2 são de oposição. E 3 serão senadores do governo, da base aliada do governo. Então aí 6 com 2, 8 e 3, 11. Compõem os 11 titulares para essa comissão parlamentar de inquérito que versará sobre a pandemia. O senador Eduardo Girão, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou uma emenda à inicial, solicitando que os estados e os municípios também fossem investigados. Na verdade, o regimento interno do Senado diz que o Senado não é prerrogativa do Senado investigar
os outros entes federados, os estados e os municípios. Mas ficou acertado que o dinheiro que foi repassado para os estados e os municípios, como é um dinheiro de origem federal, esse dinheiro vai ser investigada a sua aplicação. Como foi aplicado o dinheiro encaminhado pelo governo federal para os estados e municípios? Essa CPI, se encontrar alguma irregularidade pelo meio do caminho, poderá apurar. Somente isso. Esse acordo foi feito e a CPI realmente será instalada na próxima semana. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal defendem que, depois de instalada a CPI, ela seja suspensa. Ora, ministro do Supremo Tribunal Federal, alguns deles estão defendendo que, depois da instalação da CPI, ela seja suspensa até que essa pandemia pare. Dizendo, inclusive, que eles não têm responsabilidade com a forma como essa CPI haverá de ser conduzida. O que eles queriam mesmo era que a determinação do ministro Barroso fosse cumprida, e foi hoje com a leitura da abertura, a leitura da documentação que deu abertura à CPI da pandemia. Muita coisa, muita água ainda vai rolar debaixo da ponte. Quem está disputando a vaga de relator dessa CPI, um deles que está disputando é o senador Renan Calheiros, por Alagoas, hein? Renan Calheiros está naquela cota de senadores independentes, mas não, ele é oposição, ele é contra Bolsonaro e poderá ser o relator que tem um papel preponderante nessa história da CPI. Portanto, aguardemos os fatos, aguardemos o que é que vai acontecer, para que nós possamos ver essa CPI chegar ao final e saber quais as providências que serão tomadas. Adelson Andrade, para o portal BR 104.